malignos, de destruição. Eles são impiedosos. Eu vi um pastor pregar essa mensagem no Dia dos Pais, e ele chegou para os pais: onde você pensa que seus filhos estão? Eles estão nas mãos de Deus ou eles estão nas mãos dos demônios? Onde você quer que o seu filho esteja? Você quer que eles estejam com a armadura de Deus, ou você quer que eles estejam sendo destruídos por esses espíritos malignos? Eles não têm piedade, eles só sabem fazer o mal. Mas eles também têm poder e eles têm domínio. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era rosto como de um homem. Coroas são poder. O símbolo de um rei é a coroa, é um símbolo. Ele é o símbolo do poder que ele tem como rei. E esse Abaddon, esse Apolion, ele tem coroa. Esses demônios tinham coroa, diz o texto. E o seu rosto era como o rosto de homem, ou seja, ele tem inteligência, ele sabe os seus sentimentos, ele sonda você, ele está ao seu redor, e ele ruge. Ele só espera a oportunidade da fraqueza, de você cair, para ele te aprisionar. Esses demônios são dominadores, eles têm poder, mas eles também têm inteligência. A inteligência está nessa imagem que João passa para nós. É como João pôde escrever, ele não consegue escrever de outra forma, ele escreve como homem, tem rosto como de um homem. A fisionomia de um homem passa para nós uma inteligência. Cada um de nós tem uma inteligência. Então eles produzem armadilhas, eles têm estratégias para nos derrubar, eles têm ardis, armadilhas para nos levar para o raciocínio errado, escolha errada. Um homem apaixonado por alguma moça aí da rua, ele é capaz de abandonar sua esposa, os seus filhos, a sua família, e viver na miséria com uma moça. E logo essa moça troca ele por outro. Os demônios fazem isso. Eles são inteligentes, mas eles também são espíritos de sensualidade. Olha como é descrita a sensualidade no 8. Eles tinham também cabelo como de mulher. O espírito de sensualidade. Os demônios podem tomar formas diversas que vão nos levar a embebecer com a beleza, cair nas ciladas. Eles infiltram nas gangues de narcotráfico, eles se infiltram no crime organizado, nas redes de pornografia, de prostituição, no tráfico de mulheres, de crianças, que são conhecidos no mundo todo. Crianças que são vendidas na Índia, são sequestradas nos países mais pobres e são levadas para a Europa, para servirem lá de escravas sexuais, de homens loucos, espíritos de sensualidade. E são também espíritos de violência. Na sequência do 8 diz que os seus dentes são como dentes de leão. O dente do leão é um símbolo de destruição, de estraçalhar. Ele estraçalha a sua vítima. Ele é impiedoso, ele arrebenta tudo, ele lacera os tecidos, rasga a pessoa, arranca pedaços. São espíritos malignos, com esse tipo de personalidade. Eles não brincam, eles são violentos. E imaginem vocês se por trás dos grandes homens que foram ditadores,
Nós sabemos que não há muito tempo longe, o Idi Amin Dada, na África, milhões de pessoas, ele produziu um genocídio nos dias atuais. Hitler foi, só em judeu, ele matou 6 milhões de judeus. São os espíritos de violência que atacam ou usam esses homens. Diz que no Império Romano havia perto de 10 escravos para cada romano, 10 homens escravos para cada habitante de Roma. A escravidão era imensa, e tudo que o dono podia fazer, ele tinha direito à vida e à morte daquele escravo. A escravidão foi abolida não há muitos anos nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Não faz muitos anos, algo mais de 100 anos. O homem explorando o próprio homem. Isso são ações demoníacas. Mas eles também são espíritos inatingíveis. Assim como esse vírus que nós temos diante de nós, eles são inatingíveis. Olha esse versículo 9, que nós tinham couraças como couraças de ferro. São símbolos de um ser que você não vê, você não pode atingir, não tem bomba que pegue, não tem arma que atinja ele, não tem nada que você possa fazer que o mate. Assim também com o vírus. Nós não sabemos como nos vacinarmos contra ele. Talvez leve aí 1 ano, 2 anos, 3. Laboratórios estão trabalhando em cima de vacinas, mas até lá muita gente está morrendo. Ninguém pode, é invisível esse inimigo, assim como esses demônios. Isso pode nos assustar um pouco, mas é preciso raciocinar nessas horas. Nós já estamos vivendo uma coisa assustadora, e aí vem um texto desse que é mais assustador ainda. Mas ele é assustador para aquele que ainda não se entregou a Jesus. Ele é assustador para aquele que ainda não tem a couraça, a armadura de Deus, a proteção de Deus. Contra o crente, esses inimigos não têm nenhum poder, porque diz aqui que ele só pode atingir aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Mas, seguindo um pouco mais, como está a igreja do Senhor nos dias de hoje? Ele diz: tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E eu pergunto, como está a igreja de Deus hoje? Todos os que estão dentro das igrejas são crentes. Eles têm a proteção de Deus, eles são protegidos contra essas criaturas. Será que os crentes nominais têm proteção contra esses ataques, contra os demônios? Eu creio que não. Você pode estar escondido numa igreja, você pode estar escondido achando que é bonzinho, você pode ter pago todas as suas contas, você pode ser até um bom marido, você pode até ser um bom jovem, você pode ser um bom filho, mas se você não se entregou a Jesus, você precisa pensar sobre isso, porque esse evento, ele acontece desde a primeira vinda de Jesus até a sua volta, e esses eventos vão progressivamente piorar, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Mas não são todos que se arrependem. Muitos resistem até a hora da morte.
Então nós precisamos pensar. Cuidado, não brinque com o juízo de Deus. Deus vai julgar cada um conforme a sua obra, conforme o que fez de bom e de mal com o seu corpo. A missionária tem feito essas aulas de quarta-feira e tem nos ensinado muito sobre isso. E nós precisamos então entender, Deus está ainda exercendo a sua misericórdia, porque senão Ele mandaria destruir tudo. Não morreriam milhares de pessoas, morreriam milhões de pessoas, como já aconteceu em outras épocas. Eu queria contar, para ilustrar os irmãos, contar uma parábola. É rápido, mas é a história de muitos até já ouviram, mas é a história do sapo, do escorpião e do sábio. Veja que começa assim a história. O escorpião está no lado do rio e o sapo vem vindo. E o sapo, chegando na margem, ele encontra o escorpião e fica com medo. O escorpião diz para ele: não, fica tranquilo, não vou fazer nada para você, eu só quero que você me leve do outro lado. Ele falou: mas quem me garante que você vai me levar até do outro lado e não vai me picar? Ele falou: não, porque se eu te picar eu vou morrer afogado junto com você, não tem lógica isso. Aí o sapo pensou um pouco e falou: não. Ele falou: é verdade, de fato você tem razão, pode subir. E o escorpião subiu nas costas do sapo. Quando chegou no meio do rio, o escorpião picou o sapo. E o sapo foi paralisando a musculatura dele e ele foi afundando. E antes de afundar, o sapo perguntou: por que você fez isso? Ele falou: porque é a minha natureza. Essa é a minha natureza. Eu comparo, chamando a sua atenção, a natureza do escorpião é igual à natureza do demônio. Ele se disfarça, se faz de bonitinho, chega perto de você, você se envolve com ele e ele te pica. Mas a história continua. O sapo vai afundando e o escorpião também vai afundando. E chega o sábio e ele então põe a mão no rio e pega o escorpião. Quando ele está tirando o escorpião da água, ele pica o sábio e cai na água de novo. E o sábio recolhe a mão e sente aquela dor, mas ele olha o escorpião afundando, ele fica com dó e ele vai e pega de novo o escorpião, e o escorpião pica novamente ele. E ele então recolhe a mão, o escorpião cai na água de novo e vai afundando. E alguém pergunta para o sábio: por que você fez isso? Ele falou: assim como o escorpião, eu também tenho a minha natureza. E ele então pega uma folha e coloca o escorpião em cima da folha e tira o escorpião e põe na terra. E o homem pergunta: mas por que você fez isso? Ele te picou 2 vezes, matou um sapo, picou você, e você ainda tirou ele daí? Ele falou: não é porque ele é ruim que eu também tenho que ser. Então vamos pensar sobre isso. Nós podemos escolher o caminho, nós podemos escolher que lado nós vamos ficar, com quem nós vamos passar a eternidade, com quem você quer passar, em conforto diante da presença de Deus, em alegria, em paz, ou você quer passar em tormento eterno, desespero eterno, desesperança, na escuridão eterna, na solidão eterna? Pense sobre isso. Entregue-se a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado porque nos alerta, Pai, diante de tantas aflições que temos vivido, diante do medo, do pânico, do pavor dessa doença desconhecida.
nós temos que refletir, Senhor. E o Senhor tem nos dado o tempo para isso. Obrigado, Deus, porque tem nos levado a pensar. Nós temos dobrado nossos joelhos para orar, Senhor, em família. As nossas famílias estão se unindo mais, estão precisando ficar mais dentro de casa, estão precisando se suportar uns aos outros. Estamos aprendendo, Senhor, a nos recolher em oração e pedir, clamar, em aflição, suplicar, angustiados, o Teu socorro, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a Tua bênção para esse final de semana. Cuida do nosso povo, Senhor. Cuida da nossa gente. Cuida do nossa cidade de Jaú, dos nossos administradores, nosso governador, do nosso presidente. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido todos que estiverem em casa, que fiquem em pé. Nós vamos então impetrar a bênção final. Podemos ler a declaração da igreja? Nós temos lido, às vezes, a declaração de identidade da nossa igreja. Eu gostaria de fazer essa leitura para que todos... Você pode fazer ali, púlpito. Você faz, toca a voz. Vamos fazer a leitura então. Somos uma igreja que ora, uma comunidade de sacerdotes. Somos uma igreja que ensina, uma comunidade de discípulos. Somos uma igreja que edifica, uma comunidade de trabalhadores. Somos uma igreja que ama, uma comunidade de servos. Somos uma igreja que testemunha, uma comunidade de missionários. Somos uma igreja que ora, uma comunidade de intercessores. Somos uma igreja que crê em milagres, uma comunidade de crentes em Deus. Glória a Deus. Amém. Então agora, irmãos, nós vamos receber a bênção final. Depois vamos louvar a Deus com o hino 120. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Criador, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Santo Espírito sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Hoje e sempre. Amém. Senhor.
Deus abençoar. Nós estaremos aqui. Nós vamos fazer o culto também na igreja, para que nós possamos sentir que estamos na casa de Deus e que em breve Deus vai nos abençoar e que nós poderemos voltar a ter nossa vida, nossa liberdade de novo. Amém? Bom final de semana. Deus abençoe. Né, Mar? Até domingo.